Olá pessoal, estamos começando o nosso programa hoje. Quero agradecer primeiramente seu carinho, sua audiência, você que nos sintoniza para acompanhar. E hoje nosso programa nós estamos hoje diferente. Hoje nós estamos aqui na residência do Bispo Auxiliar de Belo Horizonte, Dom Edson Oriolo, que gentilmente abriu as portas aqui da sua residência em Pouso Alegre para receber a nossa equipe, para a gente conversar um pouco sobre os trabalhos dele lá em Belo Horizonte e também os livros, né? Dentre eles aqui eu vou mostrar para você o lançamento, vou pedir para o Rafael aproximar aqui, olha, Paróquia Renovada, Sinal de Esperança, o lançamento recente aqui do livro do Dom Edson Oriolo, que já está aí à disposição para você comprar, vender, para você entender um pouco do funcionamento das paróquias nessa atualidade. E tem de tudo, viu? Tem até de comunicação, web TV também, eu tive já dando uma olhada aqui, a paróquia, manifestação do Mistério de Deus, enfim, a gente sabe do dom, né, do Dom Edson, do dom que ele tem para escrita, para conversar, para falar, e hoje, gentilmente, ele está recebendo aqui a nossa equipe do nosso programa para poder falar um pouco mais sobre esse trabalho. Dom Edson, primeiramente quero agradecer a vinda do senhor aqui para Pouso Alegre e recebendo aqui a nossa equipe para a gente estar falando um pouco dos seus trabalhos e também um pouco da sua experiência agora como bispo. Lucas, é uma grande alegria a gente poder estar aqui, vocês que estão acompanhando também, falar um pouquinho, partilhar um pouco a respeito dessa grande experiência. Eu sempre falei no passado, falando agora no presente, numa perspectiva de futuro, a Arquidiocese de Pouso Alegre, principalmente os últimos 8 anos como sacerdote, aconteceu aqui na cidade de Pouso Alegre como sendo o responsável pela nossa querida e amada Catedral de Pouso Alegre, né? Então a gente tem esse grande carinho e quando volta a gente partilha também dentro dessa nova caminhada, nova experiência que estou vivenciando lá na capital das Minas Gerais, né? Sempre falo que são muitas minas e o mineiro do sul é diferente do mineiro das Gerais, é diferente também do mineiro do centro, né? Há poucos dias eu falava que são muitas Minas Gerais, né? Então é uma grande alegria a gente poder estar aqui conversando um pouco. Ô Dom Edson, eu queria que você começasse assim, primeiramente, vamos desde do princípio para lembrar, quando o senhor foi chamado, né, foi convocado pela igreja, teve aí essa escolha para ser chamado bispo, é um trabalho que o senhor começou a desenvolver aqui em Pouso Alegre, você estava no caminho e de repente tem esse chamado. Como que foi? Conta pra gente nos bastidores, como que foi receber essa notícia e ao mesmo tempo ter que segurar a informação da nomeação por questões da igreja? Conta um pouco pra gente como que foi esse detalhe. A igreja é muito sensata, tanto na escolha quanto na nomeação dos candidatos ao episcopado. Então foi mais precisamente no dia 16 de março de 2015 que eu recebi um telefone da Nunciatura Apostólica pedindo para que eu fosse a Brasília conversar com o núncio. No primeiro momento, por causa de nós estar vivendo uma situação muito complicada aqui na nossa paróquia, a doença do Monsenhor Vicente, que depois veio a falecer logo em seguida, e na sexta-feira daquela semana eu fui a Brasília e chegando lá, o núncio entregou uma carta do Papa já nomeando como bispo auxiliar de Belo Horizonte. Não dei a resposta na hora, muitos bispos acharam estranho como que a Nunciatura deixou eu sair sem dar a resposta. Levei quase uma semana e foi no dia 25 de março que eu liguei para a Nunciatura aceitando ser bispo. E só que existe um segredo pontifício, nós não podemos falar para ninguém.
fui apenas comentar com meu pai. Até no dia ele saiu algumas lágrimas do olho dele, que ele ficou muito contente, muito feliz. E por outro lado, eu fiquei naquela expectativa até no dia 15, então um mês guardando esse segredo pontifício e também já estruturando como que seria a minha vida. É difícil, não é tão... A ordenação é bem mais simples do que guardar esse segredo, né? A gente ficou nessa expectativa e já se preparando assim interiormente daquela grande responsabilidade, dessa mudança, vamos dizer assim, uma mudança ontológica, porque ela acaba mexendo com o próprio ser. E quando o senhor descobriu que ia para Belo Horizonte, já começou a pesquisar sobre a capital? Já começou a ter essa curiosidade? Não me preocupei. Eu sempre tive essa situação do que vai acontecer. Vamos deixar que vai acontecer, né? Eu sempre vejo a dimensão do presente. Recentemente eu falava que a vida da gente é como um carro, a gente dirige no carro. Então, a gente tem um futuro na frente, vai acontecer, mas a gente está vendo. Mas eu comecei a olhar muito no retrovisor, o meu passado, mais preocupado com o presente, né? Então, não tive essa sensibilidade de conhecer. Falei, vou assumir isso interiormente, né? E o senhor entrou para a história de Pouso Alegre e de Itajubá também, né? Porque o senhor foi o primeiro bispo nomeado como pároco cura da Catedral de Pouso Alegre e também o primeiro bispo de Itajubá, né? Sim, sim. Eu tenho essas duas situações, né? Que a gente... É porque é a questão do serviço. Eu acho mais importante é isso. Não é uma situação, uma promoção. A gente não pode entender. Que a gente continuar, só que é numa outra dimensão. O que a gente cuidava do povo, agora a gente tem que ter o povo também, mas a ligação fica mais com os sacerdotes que estão integrados na vida. O senhor sentiu essa dificuldade? Você sentiu alguma coisa? Eu era pároco, cuidava de uma paróquia, de uma porção do povo de Deus, agora hoje eu tenho que cuidar de uma porção de uma arquidiocese, né, como é Belo Horizonte. Quantas paróquias hoje o senhor atende? Quanta população estimada? Belo Horizonte nós temos 5 regiões episcopais. Cada região em torno de 50 paróquias, 70 paróquias. A minha, em questão de paróquias, é a maior. São 81 paróquias. Pega toda a região norte e várias cidades lá, como Ribeirão das Neves, Pedro Leopoldo, Lagoa Santa, Santa Luzia, Confins, São José da Lapa. E são várias cidades que pertencem à Grande Belo Horizonte. É a dificuldade que às vezes a gente tem, porque na paróquia a gente tem as pessoas no contato no dia a dia. E lá é difícil, porque cada dia, cada final de semana é uma paróquia diferente. Quer dizer, não tem aquele contato humano fazendo direto, lá. Eu sinto muito essa dificuldade da gente não ter aquele povo realmente que está com a gente nas liturgias. Então, e a gente chega com o bispo, então são solenidades que a gente tem que estar ali para servir mesmo, né? O bispo é aquele que está a serviço. É como o Papa Francisco, ele falou para mim quando eu estive com ele, tem que ser um bispo missionário. Então, missionário é ser um bispo pastor, aquele que está com o povo, atrás do povo, na frente do povo, tem hora que caminha junto com o povo, tem hora que tem que puxar, tem hora que tem que empurrar. Então, essa dinâmica, né? Essa visibilidade da igreja, ela tem que ser maior, não focada num espaço bem mais reduzido de uma pequena porção do povo de Deus. Dom Edson, no seu período agora como bispo, o que mais chamou a atenção do senhor nessa missão? O que o senhor acha que, do bispo que eu gosto, que eu acho que é uma missão mais valorosa, ou que eu mais me identifiquei, o que o senhor tem nesse sentido como bispo que te chama mais atenção? A gente percebe que a religiosidade do povo mineiro, ela é muito forte. Recentemente fui olhar uma pesquisa, diz que a religiosidade do Sudeste está caindo. Então, mostrando aí tudo. E numa análise mais profunda, a gente percebe o que puxa a religiosidade do Sudeste são os mineiros. Eu acho que essa tradição, essa sensibilidade, esse carinho pelas coisas sagradas. E uma outra coisa muito importante que me chama muita atenção é a dimensão como que
a Eucaristia ela é importante na vida das pessoas. Não só a celebração da Eucaristia, que o correto seria esse nome, né? A gente não fala missa, os próprios documentos da igreja falam a celebração da Eucaristia dentro destas solenidades que a gente vai como bispo e administrar o sacramento da confirmação. Então eu percebo que o bispo é o sentido da unidade, aquele que vai representar a própria igreja. E os sacerdotes, na minha região, que eu sou mais, tenho essa sensibilidade de estar sempre mais presente, eles percebem, eles sempre falam que isso é dos santos padres, né? Onde está o bispo está a igreja. Então essa responsabilidade da gente ser sinal da igreja, da presença da igreja naquela comunidade, naquela pequena porção do povo de Deus. Dom Edson, para o pessoal de casa entender um pouco a diferença de um bispo numa capital para um bispo do interior. Lá em Belo Horizonte são o arcebispo e são os bispos auxiliares, que são 5 no total, né? 6 com o arcebispo. E como que é essa divisão de trabalhos? Cada um tem sua independência? Como que é essa divisão das regiões? A questão de ser bispo, essa dimensão, vamos dizer, do sacramento, do grau do sacramento, todos são bispos. Então, no títulos, arcebispo, cardeal, papa, isso são todos são os bispos. O que é a missão do bispo? O bispo é aquele que está para ensinar, aquele que está para santificar e aquele que está para governar. Na própria oração de ordenação, onde nós encontramos, vamos dizer, a forma para dar visibilidade quando o candidato recebe essa responsabilidade, fala que ele tem que ser pastor. Então essa que é a grande missão de ser pastor. E quais os dois requisitos? Através da mansidão e através da pureza de coração. Então essa que é a responsabilidade do bispo. Agora, quando nós falamos assim numa arquidiocese maior, que seria uma capital, então ela é dividida. A arquidiocese de Belo Horizonte dá em torno de 5 a 6 milhões. Então são divididas em regiões. São 4 regiões, agora tem mais um vicariato, e nessas regiões são divididas as paróquias. Por exemplo, Belo Horizonte dá em torno de 286 paróquias. Nós temos hoje em torno de quase 800 padres. Nossa, o número... Então esse número dividido para evangelização. São mais de 1.500 comunidades, então essa que é, vamos dizer assim, é o pasto para o pastor cuidar. Então o arcebispo ele não tem condições de estar lá. E aí o que acontece? Que tem os bispos auxiliares. E nós somos auxiliar não da arquidiocese, nós somos auxiliares do bispo. Isso que é importante. Então é ele que orienta, ele que governa, ele que certifica, ele que tem toda essa responsabilidade. Então vocês têm uma reunião com ele quando ele quer algum tipo de trabalho direcionado? Sim, nós nos reunimos toda quarta-feira, a parte da manhã, das 8 até quase 1h, para a gente conversar e partilhar toda essa dinâmica. E cada bispo conta a sua região, como que está as paróquias, as dificuldades, os problemas, o que os padres estão passando, como que as pessoas, eu tenho uma cúria regional, aonde que eu atendo os padres que pertencem à minha região, os leigos que pertencem à minha região. Agora, quando sobe uma instância maior, nós chamamos a mitra. Lá na mitra que tem o arcebispo. E na mitra eu também tenho uma responsabilidade. Além de eu tomar conta dessa região, eu ajudo, participo da parte administrativa da arquidiocese. Nós temos lá alguns setores, o COGEM, que organiza tudo, e como que as paróquias estão vivendo a questão financeira, né? Até recentemente eu tenho incentivado muito que uma das maneiras hoje para a gente viver bem numa paróquia, para a paróquia viver, é um planejamento orçamentário. Então as paróquias, nós estamos trabalhando este ano, que todas as paróquias têm o seu planejamento orçamentário. O que entra como receita, o que entra como despesa, o que se pode investir, como que se vai comprar uma situação, como que a paróquia vai investir dentro dessa dinâmica, né? Além dessa parte, dessa responsabilidade, eu tenho a parte administrativa,
as questões jurídicas, que a gente está lá junto, porque nós temos inúmeros funcionários, hoje não fala mais funcionário, né? Colaboradores, que trabalham todos na Mitra, é tudo é um cérebro que funciona com os membros. E cada um com a sua função, né? E aí que entra o arcebispo. O arcebispo é que ele está articulando juntamente com os bispos auxiliares. Então a gente tem, o que impulsiona muito são essas reuniões, toda semana a gente refletindo, porque daí a gente não, vou ser sincero, eu não conheço os 800 padres. Às vezes a gente chega, há poucos dias fui celebrar numa região que não é a minha, tinha lá quase 10 padres, eu sabia, conhecia um só, porque ele participa de uma outra comissão comigo. Os outros a gente fica meio sem saber se é religioso, se é estudante, tudo. Eu fui celebrar uma missa agora de um padre que morreu, de um capuchinho, então a gente chega lá, são pessoas diferentes, né? Então é muito complexo uma diocese, mas com o nosso pastor, que é o Dom Valmor, ele tem uma sensibilidade muito grande, eu admiro muito que ele sabe o nome de todos os padres e a paróquia que estão. Olha, eu das 81, às vezes eu fico assim... Dá uma perdida ainda. Há poucos dias eu encontrei e falei, pá, tudo bom? O senhor é de qual região? Não é, eu sou da região do senhor, tal paróquia, tal, desculpa. Bom, vocês estão conhecendo aí um pouco do trabalho do Dom Edson, bispo auxiliar de Belo Horizonte. Eu vou fazer uma pausa, um intervalo rapidinho, daqui a pouco o nosso programa continua. Não saia daí, eu volto já. Quem são os vereadores da legislatura 2017. Mesa diretora. Presidente, Adriano da Farmácia, Partido da República. Vice-presidente, Leandro Moraes, Partido Popular Socialista. Primeira secretária, professora Marileia, Partido da Social Democracia Brasileira. Segundo secretário, Bruno Dias, Partido da República. Segundo vice-presidente, Dr. Alindo da Mota Paz, Partido da Social Democracia Brasileira. Os demais vereadores são Adelson do Hospital, Partido da República. André Prado, Partido Verde. Campanha, Partido Republicano da Ordem Social. Dito Barbosa, Partido da Social Democracia Brasileira. Doutor Edson, Partido da Social Democracia Brasileira. Odair Quincote, Partido Popular Socialista. Oliveira, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Rafael Aboláfio, Partido Verde. Rodrigo Modesto, Partido Trabalhista Brasileiro. Wilson Tadeu Lopes, Partido Verde.
De volta com o nosso programa hoje, recebendo aqui, na verdade, ele abriu as portas da sua casa, Dom Edson Oriolo, bispo auxiliar de Belo Horizonte, em visita aqui para Pouso Alegre, terra que ele particularmente adotou de coração, ele gosta de Pouso Alegre, né, Dom Edson? Uma cidade que o senhor tem um carinho especial, né? Até título de cidadão, é verdade. Eu recebi, né? Então faz jus, né? É verdade. E aí, me conta uma coisa antes de a gente começar com as suas produções, de seus livros, Dom Edson. O senhor chegou como bispo já a celebrar no Santuário Nacional de Aparecida, né? Como que foi a experiência, o senhor que é devoto de Nossa Senhora? Nossa Senhora Aparecida, a primeira vez que eu fui celebrar, para mim foi um grande sentimento assim de ternura, né? Eu acho que se eu sou bispo hoje, eu aprendi lá no passado 3 coisas importantes para perseverar como padre. Uma religiosa que me ensinou a devoção a Nossa Senhora, o amor à Eucaristia e ter um bom orientador espiritual. E isso que foi impulsionando toda a minha vida como sacerdote. E quando eu fui celebrar, presidir a missa no Santuário de Aparecida, foi uma coisa assim que marcou muito a minha vida, mostrando e percebendo o carinho dela para com a minha pessoa, né? Não teria tantos requisitos para ser um bispo, mas se a igreja ela colocou, eu tive dificuldade de dar o meu sim e a gente aceitou isso como sendo uma dimensão de servir cada vez mais o próprio Deus. Então isso que me chamou muita atenção. Eu tive o privilégio também, isso daqui é importante a gente saber, quero partilhar, que quando eu fui a Belo Horizonte visitar e conhecer a arquidiocese, a primeira atitude do arcebispo foi eu levar-me lá no santuário de Nossa Senhora da Piedade. E chegando no santuário, eu entrei na ermida, na igreja, e eu vi aquela imagem de Nossa Senhora da Piedade, né? Nossa Senhora pegando Jesus com a mão na cabeça, a mão esquerda e a mão direita na mão. E naquele momento eu pedi para que Nossa Senhora pudesse pegar a minha inteligência e o meu espírito e colocar no colo dela, porque para mim estava sendo tudo difícil, né? E por outro lado a gente percebe o carinho de Nossa Senhora dentro da minha missão. Por isso que eu faço questão de, como padre, como bispo também, de sempre invocar esta súplica da oração da Ave Maria dentro do meu ministério. Então é isso daí que me impulsiona toda essa realidade. Bom, e dentro disso também uma outra realidade é Dom Edson, escritor, aqui é o livro Paróquias Renovadas, Sinal de Esperança. É um livro novo, né, Dom Edson? Um lançamento recente agora, né? Conta um pouco pra gente desse livro. Sim. Esse livro, Paróquia Renovada, Sinal de Esperança, não era esse título que eu queria, não. Mas os entendidos acharam que, em questão de marketing, o título que eu queria não ia vender muito, né? Qual que era o título? Era Paróquia Irresistível. Esse que era o título que eu queria. O que eu coloco nesse livro? São 5 capítulos importantes que vêm mostrar a história da paróquia. Como que a paróquia surgiu, o primeiro capítulo, desde o século IV até nos dias de hoje, principalmente mostrando como que a paróquia ela foi estruturando como sendo o lugar da casa de oração, da casa da palavra de Deus, e sabendo que quase 90% das pessoas que se dizem católicos, eles participam da Igreja de Jesus Cristo pela paróquia. No segundo capítulo eu pego um pouquinho a respeito da conversão pastoral. O que significa essa conversão pastoral? O documento, a conferência de Santo Domingo falou muito a respeito desse termo. Precisamos de criar novas metodologias para evangelizar cada vez mais. Então, como nós vamos usar disso? No capítulo 3º, eu trabalho um pouquinho a respeito do sino sobre nova evangelização para a transmissão da fé cristã, mostrando por que hoje as pessoas que participam da vida da igreja têm mais de 50, 60 anos e os filhos não participam. Eu questiono a respeito disso e coloco algumas pistas ajudando tudo. Pois eu apresento as intuições do Papa Francisco sobre
paróquias, como que o Papa Francisco vê a questão da paróquia com a influência aí da Conferência de Aparecida. E no último capítulo eu falo a respeito da homilia, como hoje devemos fazer uma boa homilia para que as pessoas possam participar. E aí alguns bispos escreveram algumas mensagens, mandando para mim, acharam interessante. Eu fiz uma análise de alguns santos padres da igreja, por exemplo, São João Crisóstomo, que falava 7 minutos, Santo Antônio, que falava 2 horas sem preparar, Santo Antônio Maria Claret, que falava 1 hora, Santo Agostinho, que falava 30 minutos. Então eu peguei vários santos padres e fiz uma média. Olha, para fazer uma boa homilia hoje, o tempo, 12 minutos. Então a gente não extrapolar, porque se a gente começa a extrapolar, aí a gente fala... Dispersa, né? As pessoas eu falo que de 10 a 12 minutos a gente fala para as pessoas. De 12 a 15 a gente fala para os bancos. De 15 a 20, eu não sei para a gente falar, porque o pessoal está falando desse padre, não para de falar, né? Então não sei para que a gente está falando. Então essa situação eu trabalho nisso. Mas no ano passado também, eu escrevi um outro livro, que foi lançado pela Promocate, sobre a nova pastoral do dízimo, que ultimamente eu tenho ido em várias dioceses falando. Até eu ia comentar isso, eu continuo ainda com esse trabalho, falando sobre a importância do dízimo nas paróquias. Saiu um livro muito interessante, muitos padres estão adquirindo, muitas dioceses refletindo. Agora, recentemente, no Regional Leste 2, que significa as dioceses de Minas e o Espírito Santo, eles pediram para que eu falasse para os coordenadores de pastorais a respeito. Recentemente eu fui trabalhar aqui em Oliveira, um curso de gestão. Próximo segunda-feira eu vou falar para o clero de Governador Valadares. No mês de outubro eu vou na Bahia falar para 3 dioceses, mas sobre esse livro Paróquia Renovada, como a gente tem várias pessoas a participar da vida da nossa igreja, né? Dentro deste mundo que nós chamamos contemporaneidade. Eu fico impressionado que às vezes a gente escuta de crianças, de adolescentes que fazem a primeira Eucaristia ou então recebem o sacramento da confirmação e fala assim: eu não vou voltar mais para a igreja, que coisa chata. Então eu fico impressionado. Quem que está errando com tudo isso aí? Será que a nossa evangelização? Será porque chega num ponto, faz por obrigação, por tradição, por orientação e de repente afasta. Então, o livro Paróquia Renovada, algumas pistas para ajudar na evangelização. E eu trabalho um capítulo muito interessante nesse livro que fala os conflitos de gerações. Desde quando a história da humanidade colocou as gerações, falam-se em 8 gerações. A geração silenciosa, a geração grandiosa, depois pega a geração Baby Boomers, que é na época da guerra, que a maioria do nosso povo hoje é dessa geração, depois a geração X, Y, Z, e hoje já fala a geração T, ou a geração dos ecrãs virtuais. Então eu tenho nos meus dedos o mundo, eu tenho nos meus dedos a escola, nos meus dedos eu tenho as maiores bibliografias. Então nós estamos vivendo. E como nós vamos evangelizar? Porque quem é da geração Baby Boomers não entende quem que é da geração. Há poucos dias brincava com uma minha sobrinha e ela tem uma agilidade fora de série no ecrã virtual. Ela tem uma facilidade com aquela tela que ilumina, que ela vai onde ela quer. E quem é da geração Baby Boomers não entende. Quem é da geração, por exemplo, a gente percebe claramente quando a geração Baby Boomers que pega um controle remoto faz assim para ligar a televisão. Não precisa. Isso é a geração Baby Boomers. A criança hoje sabe que não precisa pôr força com um controle remoto. Assim, aperta e depois, geração Baby Boomers. O que acontece? A televisão deu um probleminha, ela vai lá dar uma batida, dar um soco. O carro deu um problema. Isso ver que a criançada hoje não está nem aí. Se não funciona, ela deixa. Descarta, né? Acaba então, descartando. essa questão. Como evangelizar
dentro dessa... E o livro dá essas pistas para quem quiser. Perfeitamente. E agora, Dom Edson, quem está assistindo aqui na nossa região aqui do sul de Minas, que quiser adquirir o livro, como que faz? É a Paulus. Pode entrar no site da Paulus, lá pode fazer o seu Então, tá pedido também. www.paulus.com.br. Então, tá vendo como é que eu tô nessa época aí que hoje, virtualmente, tá vendo? Vocês que estão nos acompanhando pelo endereço aqui eletrônico, tá aqui embaixo, que vai botar para vocês na tela, é paulus.com.br, editorapaulus.com.br. Então você pode aí acessar e adquirir o livro, que é interessante aí, ainda mais nessa atualidade, nesse momento em que vivemos, onde as redes sociais, o WhatsApp, né? Sim, eu falo aí, tem um capítulo sobre o WhatsApp. E hoje a igreja já utiliza, né? Uma coisa que o senhor implantou ainda aqui como pároco. Sim, a experiência foi, né? que eu falo do WhatsApp foi que começou aqui com os ministros extraordinários da comunhão eucarística, né? E aí já espalhou para outras paróquias e tal, o estado. E recentemente nós tivemos um especialista da Record que esteve falando lá na minha região para o pessoal da Pastoral de Comunicação. Nós temos o Face da Pastoral de Comunicação da região, que eu tomo conta, é região Episcopal Nossa Senhora da Conceição. Então, o Facebook também, pedi para colocar aqui na tela também, região Episcopal da região de Nossa Senhora da Conceição, onde você também pode conhecer um pouco mais do trabalho aqui de Dom Edson. Dom Edson, para a gente encerrar, né, eu queria primeiramente agradecer a sua disponibilidade de abrir as portas da sua casa, receber a nossa equipe, o pessoal aqui da região que estava com saudade de Dom Edson também mata essa saudade aqui no programa, e eu quero também que sempre quando o senhor vier aqui, receba a nossa equipe também, a gente quer que o senhor vá também até nossa emissora para conhecer, para dar uma bênção. E para encerrar, a gente não pode, né, deixar, ainda mais com a presença da imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui, de uma bênção especial para os nossos telespectadores. Antes da bênção, temos a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Nós temos também, que eu fui aprender em Belo Horizonte, que a padroeira do estado de Minas é Nossa Senhora da Piedade. E este ano nós estamos aí completando 250 anos da devoção a Nossa Senhora da Piedade. Não se fala muito a respeito do milagre do que aconteceu. Foi uma pessoa, outros historiadores falam duas, que tiveram a sensibilidade e viram uma imagem de Nossa Senhora, e ela era muda e acabou depois escutando e falando dentro dessa dimensão. E nós temos lá, que é um santuário muito bonito, fica em Caeté, a 53 quilômetros da capital, e numa altura de 1.745 metros de altitude. É um santuário muito bonito. Quem tiver a oportunidade, a Rede Minas transmite missa lá do santuário toda domingo às 8 horas da manhã. Eu sempre celebro, quando possível, no último domingo do mês. Quem tiver a oportunidade de participar ou organizar a sua romaria. Mesmo sabendo que nós do sul de Minas temos um carinho especial para com Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida. Quando eu morei em Borda da Mata, um garoto perguntou para mim: Padre Edson, Nossa Senhora do Carmo, ela é prima de Nossa Senhora Aparecida? Eu achei muita sutileza na questão. São os títulos Nossa Senhora, sabendo que cada região tem o seu carinho, e nós mineiros também, além de ter no nosso coração essa imagem da Imaculada Conceição Aparecida, nós também lembrarmos aí de colocarmos no colo de Nossa Senhora da Piedade. Então, a todos que acompanharam, eu agradeço a oportunidade de falar um pouquinho, partilhar um pouquinho dessa missão que o Papa confiou lá na Arquidiocese de Belo Horizonte. Vocês rezem para que a gente possa corresponder cada vez mais, lançando a semente do Verbo, mostrando Jesus Eucarístico para as pessoas e falando: olha, vale a pena a gente buscar as coisas do alto. Que o bom Deus possa continuar abençoando a todos e que Nossa Senhora possa acolher a todos nós no seu coração. E pela intercessão de Nossa Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Edson,
Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção de sempre. Agradeço também vocês aí de casa que acompanharam o nosso programa. Obrigado pelo carinho, forte abraço e até a próxima edição.